Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de gestão de pessoas e hoje o nosso assunto aqui é bem sugestivo, olha só, talento humano, né? Talento humano. Esse talento humano não é aquele talento que uma vez eu ouvi falar lá no Ceará, eu ouvi falar, né, esse cara aqui, ele chegou assim e falou, ele é um talento, né, ou seja, está devagar. Não, esse não é o talento lá que eu vi uma situação, uma vez, uma oportunidade. Aqui é um talento humano, né? O talento humano, como um ativo precioso para as organizações, você tem que entender o seguinte, tá? Tem que entender que nós estamos estudando aqui gestão de pessoas na era da informação. A gestão de pessoas ela passa a adotar novos papéis dentro da organização e as organizações, a administração, a ciência da administração, a gestão de pessoas passa a interpretar o seguinte, que dentro das organizações o seu ativo mais precioso são as pessoas. São essas pessoas que produzem conhecimento necessário, produzem competitividade necessária para atingir os resultados organizacionais, para se manter no topo, para produzir conhecimento novo, produzir diferencial. Esse cara é o talento humano. E nesta aula, a gente vai explicar o seguinte, vocês vão conseguir identificar quais são as características de um talento humano. Isso que tem sido cobrado em concurso público, né? Como o nosso curso é um curso completo, como o nosso curso nós vamos trabalhar ponto a ponto, tá certo? Ponto a ponto dos assuntos de gestão de pessoas. Então, hoje chegou a hora do talento humano. Bacana? Então, talento humano, vem comigo aqui, uma breve introdução. Talento humano, vem comigo aqui. Gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das organizações. Ter pessoas não significa necessariamente ter talentos, né? Olha que coisa interessante, né? Ter pessoas trabalhando contigo não significa ter talento, né? E hoje o meu objetivo é passar para vocês se vocês conseguem identificar se uma pessoa é talentosa ou não, né? Aí a gente vai adiantar um pouquinho, ó, 4 competências individuais. A gente vai falar já dessas competências. E qual a diferença entre pessoas e talentos, né? É muito fácil, né? Talento é aquele cara que vai produzir o diferencial. Um talento é sempre um tipo especial de pessoa. E nem sempre toda pessoa é um talento. Olha aí. Nem sempre toda pessoa é um talento. Esse cara aqui, a gente vai explicar para vocês nesta aula as situações que ocorrem isso. E nem sempre toda pessoa é um talento. Repetir de novo? Repetiu, né? Para ser talento, a pessoa precisa possuir algum diferencial competitivo que a valorize. Parou? Então, as pessoas talentosas têm que possuir, ó, diferencial competitivo que a valorize. Professor, diferencial competitivo, nós temos diversas formas de produzir diferencial competitivo, né? Mas tá, a bibliografia nossa de referência, que é a bibliografia base aí para as provas de concurso público, no livro de gestão de pessoas do professor Adalberto Chiavenato, né? Ele traz 4 competências individuais promissoras, 4 competências individuais que irão alavancar o talento na organização. São 4, vamos lá. A gente vai explicar uma a uma, mas eu já quero fixar na sua cabeça. Tu pode anotar do ladinho dos lados. Primeira competência, conhecimento. O cara tem que ter o conhecimento, e tem que ter aquele conhecimento do saber. Isso não adianta nada se o cara tem vontade, tem habilidade, e não sabe, né? Ele tem que ter o conhecimento. E hoje a nossa era é a era do conhecimento. Segunda competência. O que adianta você ter o conhecimento, mas você não sabe aplicar? É a habilidade, saber fazer, saber fazer. Então, primeira, conhecimento, segunda, habilidade, terceira, julgamento, né? Saber analisar, que é o julgamento, e, finalmente, a 4ª competência diferencial é a atitude, saber fazer acontecer. De novo, vamos lá, quais são as 4 competências para o talentoso hoje? Conhecimento, habilidade, julgamento e atitude, né? Uma a uma. Conhecimento. Ah, professor, é o seguinte, professor, o meu objetivo é só acertar as questões de prova.
Então, eu vou encurtar seu objetivo. Papo reto, cara. Você não pode concluir essa aula sem você ter fixado este assunto aqui, ó. Sem ter fixado esse assunto aqui. Conhecimento, você tem que vincular, é o saber. É o saber. Então, essa palavra, conhecimento, o saber, que várias provas de concurso, tanto nessa aula de talento como a aula de gestão por competências, que é cobrado muito isso, constitui o resultado de aprender a aprender. Então, o conhecimento é aprender a aprender. Ah, professor, eu não consigo aprender sozinho. Você está com uma dificuldade, uma deficiência comportamental gigante, cara. Então, hoje em dia, o diferencial é você saber a aprender. Aprender continuamente, e o conhecimento é a moeda mais valiosa do século XXI. Né? Segunda competência do talento é a habilidade. Qual que é a habilidade? É saber fazer. Se você sabe das coisas, agora você tem que aplicar. É o saber fazer. Significa utilizar e aplicar o conhecimento. Ó. Significa utilizar, né, o conhecimento e aplicar o conhecimento. Então, não adianta você ter aí, você ser um cara super prolixo, que eu conheço muito cara prolixo, com mestrado, doutorado, sabe tudo, mas o sujeito não aplica nada. Ele não vai ser o quê? Não vai ser um talento, né? Seja para resolver problemas ou situações, ou criar ou inovar. Tá? Em outras palavras, a habilidade é a transformação do conhecimento em resultado. Tá? Então, a habilidade é a transformação do conhecimento em resultado. Terceira competência aí, essencial para o talento é o julgamento. O julgamento é muito simples, né? A pessoa talentosa são aquelas pessoas, normalmente, que ocupam posições estratégicas nas organizações, posições de liderança, posições na qual ele vai ter que lidar com pessoas, com situações, e nessas situações ele vai ter que saber analisar. Então, esse saber analisar está mais para a inteligência emocional. Saber analisar é o saber analisar a situação e o contexto. Né? Significa saber obter dados, informação, ter espírito crítico, julgar os fatos, ponderar com equilíbrio e definir prioridades. E, finalmente, a atitude. Né? A atitude que é saber fazer acontecer. Tá? Saber fazer acontecer. Você ter atitude a atitude, ela vai congregar todas as demais competências, né? É saber fazer acontecer. A atitude empreendedora permite alcançar e superar metas, assumir riscos, agir como um agente de mudança, agregar valor, obter excelência e focar resultados. É o que leva a pessoa a alcançar a autorrealização do seu potencial. Né? Então, é a atitude, né? É aquele comportamento proativo de fazer acontecer. Né? Então, essas são as 4 competências do talento humano. Né? Isso segundo o livro de Gestão de Pessoas, do professor Adalberto Chiavenato. As questões de concurso que eu separei estão cobrando sobre essa base teórica. Vem comigo aqui, só para finalizar. Talento era o nome dado a uma moeda valiosa da antiguidade. Hoje é preciso saber, atrair, aplicar, desenvolver, recompensar e reter e monitorar o ativo precioso para as organizações. Esse pequeno texto aqui tem um recado muito profundo na gestão. Ou seja, a administração, como ciência, as organizações já enxergam que as pessoas, elas são os talentos humanos, e esses talentos são considerados ativos preciosos. Qual é a postura que a organização tem que ter em relação a esse ativo precioso? Isso pode ser cobrado em prova. Ó, nós temos que, é preciso, saber atrair, recrutar e selecionar bons talentos, aplicar. O que é isso? Deixar o cara aplicar o seu conhecimento, o seu talento no dia a dia. Desenvolver. Você não quer que o cara pare, ele tem que evoluir. Recompensar, porque a pessoa talentosa, se ele não vê recompensa, se ele não enxergar que o trabalho dele está servindo para algo, ele cai fora. Né? Reter, não deixar embora, monitorar, ou seja, avaliar, ter indicadores, estes talentos. Essas são as posturas que a organização deve ter em relação aos talentos. Né? E quem deve fazê-lo?
Esse é um desafio para toda organização e não apenas para a área de gestão de pessoas, né? Trata-se de um ativo importante demais para ficar restrito a uma única e exclusiva área da organização. Resumindo, competências do talento humano, né? Vem comigo aqui, né? Conhecimento é o saber. Ó, habilidade é com você. Eu vou só escrever aqui. Falou? Ouvi. Saber fazer. Julgamento. Isso. Saber analisar. E atitude. Saber fazer acontecer. Pronto. Só com esse conhecimento aqui você já acerta várias questões de prova de concurso, não só talentos humanos, como também na gestão de competências, que a gente vai estudar a gestão de competências, uma aula específica sobre isso, né? Na gestão de pessoas, você não consegue estudar só aquele conteúdo, às vezes o professor tem que adiantar um pouquinho o conteúdo, às vezes tem que voltar um pouquinho para formar o quê? O nosso juízo de valor. Bacana, fechou? Vamos lá, professor, o que mais pode cair na prova, né? Dentro do conhecimento, você já sabe o que é o saber. A banca examinadora pode querer saber de você quais são as competências vinculadas ao conhecimento. Primeira competência, know-how, né? Know-how é ter conhecimento superior ao normal, né? De determinada coisa. Ó. Aprender a aprender, uma competência de conhecimento. O cara pode falar que aprender é uma habilidade, está errada, viu? Ampliar conhecimento, aprender continuamente, conhecimento, ampliar conhecimento, transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento, são competências do conhecimento. Professor, e da habilidade, saber fazer, quais são as competências? Aplicar o conhecimento, visão global e sistêmica, trabalho em equipe, já caiu muito isso, é uma competência de habilidade, liderança, motivação e comunicação são aí competências da habilidade. Julgamento, saber analisar, avaliar a situação, obter dados e informação, ter espírito crítico, julgar os fatos, ponderar o equilíbrio, definir prioridades. Bacana. Atitude. Quais são as competências de atitude, né? Atitude empreendedora, inovação, agente de mudança, assumir riscos, foco em resultados e autorrealização. Pronto, está aí. E aí, prof? Cara, você está preparado, cara. O assunto não é longo, né? Nós vamos ver ainda hoje uma nova, nessa aula ainda, né? Mais uma interpretação do talento humano, que eu vou passar para vocês já com foco na gestão de competência. Bacana? Vamos fazer um exercíciozinho para treinar? Tá? Você vê como é que esse assunto é cobrado em prova. Vocês vão perceber que o assunto é tranquilo, é fácil. Né? Você vai, vamos lá, vamos fazer o exercício? Vamos lá. Compesa, né? Compesa FGV 2015, cargo de analista. Gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das organizações. Para ser considerado talento, as pessoas devem possuir algum diferencial competitivo que a valorize, né? Você já percebe que nesse texto explicativo aqui, ele utilizou a referência bibliográfica, banca FGV, né? 100% Idalberto Chiavenato, né? Não só o Idalberto, não só a FGV, mas a FCC, a Sens Gran Rio, a IBFC, tá? A IDECAN, elas usam o Idalberto todos os dias, né? As opções a seguir apresentam os aspectos essenciais para as competências individual, à exceção de uma assinada, né? Como ele utilizou como referência bibliográfica o professor Idalberto, quais são as competências, né, cara, que nós vimos, né? Ó, conhecimento, né? Habilidade, julgamento e atitude, né? Tá aí, né? O conhecimento é o saber, habilidade, saber fazer, né? Julgamento, saber analisar, e atitude, saber fazer acontecer. Ok, vamos comigo.
Conhecimento é saber? Correto. Ambição para alcançar status? Errado. Né? Ambição para alcançar é uma atitude comportamental, um motivo para agir, né? Atitude para fazer acontecer, ó, atitude, saber fazer acontecer, correto. Habilidade, saber fazer, habilidade para saber fazer, correto. Olha aí, julgamento para analisar, correto, né? Aí, uma questão aí, muito tranquilo, muito fácil, né? Fácil mesmo, só que ela é fácil para quem estudou. Para quem não tem fundamentação teórica, é uma questão difícil, né? Tá certo? Não é uma questão difícil. Então, essa alternativa, gabarito correto, letra B de bola. Né? Outra interpretação. Né? Agora, eu tenho que adiantar um pouco nossos estudos e ir lá na gestão de competências. Aliás, antes da gestão de competências, a gente tem que falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho, né? O que é a avaliação de desempenho, professor? A avaliação de desempenho é o resultado que você produz no exercício de suas atividades, no exercício do seu cargo, né? Então, nós temos aí várias teorias de avaliação de desempenho, né? O que adianta a organização, tá certo? Ter um cara que não produz nada de resultado, só dá prejuízo, que é o salário do cara, você tem que eliminar. Bacana, tá aí. Mas por que o cara não está dando resultado? Ah, porque ele não sabe, não tem conhecimento, entendeu? Aí entra o que? A gestão de competências, né? Então, é o seguinte, a gestão de talentos, né? Para a gente identificar aqui, isso aqui a gente vai abordar, esse mesmo slide, lá na aula de gestão de competências, né? É muito importante. Então, hoje em dia, o cara que é considerado talento na administração, aqui já com base em outras teorias administrativas, envolve dois blocos importantes. O potencial. O que é o potencial? É a competência do cara, né? É a competência do cara, né? E essa competência aqui, nós estamos falando o seguinte, cara, né? Que é o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude, né? Só que o cara que é considerado talento, ele tem que ter potencial e tem que ter desempenho, que é avaliação de desempenho, né? Ele tem que dar resultado, né? Então, o que acontece, né? Vamos direto, vamos fazer aqui uma analogia para vocês, né? Vamos supor, né, que o cara, né, tem baixo potencial, mas tem um alto desempenho. Como assim, professor? Cara, você pega vários casos aí no mundo corporativo, na administração pública, né? A pessoa adentra na organização como serviços gerais, limpeza, está lá, né? A pessoa tem pouco potencial, né? Não tem nível nem com segundo grau completo. Que segundo grau, professor? É nível médio completo, né? Está lá, mal sabe escrever, mas ela tem o quê? Ela tem atitude, ela quer saber fazer acontecer, ela tem atitude, ela vai indo. Aí um dia a secretária do chefão falta. Não tem ninguém para pôr. Põe a tiazinha para atender o telefone. Aí a tiazinha vai lá, atende o telefone. Ah, tá indo, vai indo devagarzinho. Pô, o cara gostou, o desempenho dela foi bom. Então são quem? São os mantenedores. Tá? São os mantenedores, né? Pessoas que têm baixo potencial, mas têm um alto desempenho. O que a organização tem que fazer com esses caras? Tem que desenvolver o que? Mais competência e tem que manter. São os mantenedores. Professor, agora outro cara aqui, o futuro talento é o pródigo. Na administração pública está cheio disso, o cara vai lá, passa no concurso difícil de prova objetiva, oral, prova não sei do que, tal. O cara tem muito conhecimento, muita habilidade e uma atitude, mas ele tem o quê? Um baixo desempenho, né? Isso está cheio na administração pública, né? Ele tem um baixo desempenho, né? Por que ele está um baixo desempenho? Porque tem vários motivos que pode acontecer, né? Então, esse cara aqui é um pródigo, um futuro talento. Ele não é o talento, não é... O talento não é apenas o cara que tem potencial, não, cara, né? Então, você tem que capacitar esse cara, tem que acompanhar, tem que avaliar, né? E o cara aqui da área crítica é o cara que tem pouco conhecimento, pouco potencial e baixo desempenho. Você tem que fazer o quê? Tem que remanejar esse cara, você tem que traçar metas individualizadas ou disponibilizar. E o talento, cara, o talento agora é a nossa aula, né? O cara tem que ter um bom potencial e um bom resultado. É isso que as organizações esperam, né? Tem que investir, valorizar e reter. Essa é a interpretação, tá? Então, aí, gestão de talentos, né? Banco de talentos, né? Bacana, entenderam? Tá, vamos lá.
Eu, como venho do mundo corporativo, tanto do setor público quanto do setor privado, né, passo para vocês o seguinte. Continha de padeiro. Tá? Continha de padeiro é só para você ter uma ideia do que trata. Né? Continha de padeiro. De 0 a 100% numa organização. Dos 4 blocos, qual que você acha que tem mais? Maior percentual? É esse cara aqui. Mantenedores. Tá? Mantenedores. E esses caras mantenedores que seguram a organização. Tá? Esses caras que seguram a organização. Você pode ter certeza disso. A organização não vai ter 100% de talento, né? Se o cara tiver 2% de talento, 3% de talento, ele vai estar lá em cima, no topo, disputando com Microsoft, com não sei o que lá em cima, cara, entendeu? Então, esse aqui que é a massa, certo? Galera, vamos fazer agora os 3, 4 exercícios aí para encerrar a aula, ok? Vem comigo. Petrobras, Sesgran Rio, 2015, cargo de analista. Uma empresa do setor de serviços de distribuição pautou suas ações de desenvolvimento de pessoal e de carreiras em uma ferramenta que permite identificar as disponibilidades internas e habilidades, competências e conhecimento junto aos empregados. Né? A empresa optou por uma ferramenta conhecida como, né? O que o cara está fazendo aqui? Então é o seguinte, ó. Então ele quer uma ferramenta, tá? Que tenha o que identificar disponibilidade de habilidades e competências e conhecimentos junto ao empregado. O que esse cara quer aqui? Então, ele pegou, mapeou todos os servidores, né, funcionários, o quê? As suas competências, né? Ok. Qual que é o nome dessa ferramenta? Eu vou pular a letra A, tá? Letra B, centro de avaliação? Não, centro de avaliação é a avaliação de desempenho que quer ver o resultado da aplicação do cargo, né? Mapeamento de carreiras? Não, isso aqui está vinculado lá à aplicação, que é a descrição de cargos. Planejamento de sucessório? Não tem nada a ver com a competência. Projeções de promovibilidade? Não. É gestão de carreira esse cara. Ou seja, a alternativa correta é a gestão de talentos, né? Então, ele quer identificar quem são os talentos da sua organização. Então, alternativa correta, muito fácil a questão, letra A. FUB, CESP 2013, cargo 13, cargo de analista, desculpa, técnico. Embora seja considerado ambíguo, com poucas definições na literatura, o conceito do termo talento, de forma geral, relaciona seus atributos de potencial, competência, desempenho e diferenciação. Né? Olha aí, a banca do CESP, com poucas palavras, aí descreveu aí o que entende de talento. Né? Claro que essa questão está correta, mas vamos aproveitar a questão para fixar um pouco de conteúdo. Ó. Talento, de forma geral, relaciona-se com os atributos de potencial, né? Potencial, competência, desempenho e diferenciação. Né? Ele é, para ser um talento, ele tem que ter o quê? Algo diferente, tem que ser diferenciado. Alternativa correta, super correta. Né? TRT, TRT 10, CESP 2013, cargo de técnico. A identificação de talentos e a sua gestão são consequências da evolução da gestão tradicional de pessoas para uma unidade especializada em processos organizacionais em defender os interesses de funcionários. Né? Vamos lá, né? A questão está errada. Você tem que ter, no estudo de gestão de pessoas, o norte, a evolução dela. E nós temos 3 grandes períodos de gestão de pessoas. A primeira, tá? Que ela é chamado era da industrialização clássica, que vai de 1050 até de 1000 até 1050, ok? Você vai à segunda era, que é da industrialização neoclássica, de 50 até 1990, e depois você vem a terceira, de 1990 até os dias atuais, que é chamado era da informação. Né? O talento está relacionado à era da informação, tá? Ou seja, considerando agora como gestão de pessoas, né? Talentos, gestão de pessoas, né? Era da informação, né? As 2 anteriores que estavam vinculadas à tradicional e à forma especializada. Então está errada essa questão, tá? Está errada essa questão aqui, tá? Não tem nada a ver com isso, não é gestão
tradicional, gestão contemporânea, era da informação, gestão de pessoas, né? Não com foco na unidade especializada, mas com foco na unidade o quê? Generalista, né? Que é o oposto da especializada, né? Alternativa aí, questão aí não muito fácil, né? O aluno vai ter que buscar conhecimento de várias aulas específicas aí para poder ter um discernimento como esse. Por isso que o aluno tem que ter a fundamentação teórica, né? TRT 10, CESP 2013, cargo de técnico. Vem comigo. A função de GP, gestão de pessoas, é perceber e reconhecer talentos, conhecimentos, habilidades, personalidade, competência, sensibilidade, aspirações e desejos. Dessa forma, as pessoas na organização são vistas não apenas como empregados, mas como colaboradores e parceiros. Ok, vamos analisar padrão CESP. Padrão CESP, toda a questão você tem 2 itens de avaliação. Então, sempre coloco o risquinho aqui, siga o professor Luiz, cara, que você vai brilhar. Gruda em mim que você brilha, né? A função do GP, gestão de pessoas, é perceber e reconhecer talentos. Correto, né? Então, ela tem que perceber e reconhecer os talentos, né? Talentos, conhecimentos, habilidades, personalidade, competência, sensibilidade, aspirações e desejo. Verdadeiríssimo esse item aqui, né? Dessa forma, as pessoas na organização são vistas não como apenas empregados, né? Mas como os colaboradores e parceiros, ou seja, faz sentido aí, né, a gestão de pessoas enxerga como colaboradores e parceiros da organização, né? Empregados é a visão não de gestão de pessoas, mas a visão do departamento pessoal, é a visão lá do administração de recursos humanos, né? Ou seja, na primeira e a segunda era, né? A questão está correta, corretíssima, bacana, né? Ponto. Chegamos aí ao fim dessa mais uma aula aí de gestão de talentos aí, talentos humanos, né? E um encerramento de uma frase belíssima, né? Você não pode mudar a sua situação. A única coisa que pode mudar é como você escolhe lidar com ela, né? Então, olha que coisa interessante, né? Então, você não pode mudar a sua situação. O que você pode mudar é como você vai encarar essa situação. A forma como você encara as coisas, cara, é muito diferente, cara. Muda muito, cara. Muda o modelo mental, muda as suas atitudes, muda seu comportamento, a sua inteligência emocional. Então, às vezes você fala, eu quero mudar a situação. Não, cara, não é você querer mudar a situação. Você deve mudar como você encara essa situação. É um exercício árduo, mas muito gostoso e muito importante de ser feito. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.